Boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial. Estamos continuando aqui com o workshop dessa semana, falando da Ayurveda com o Eric Schultz e também com a Sabrina, que será amanhã. Mas antes de começar, eu queria saber como é que vocês estão aí na sala, se já está tudo ok, porque é bom a gente saber se já todo mundo está escutando, se não está escutando, se estão nos vendo, tá? Então me falem aí. Já tirei a voz daqui. Bom, hoje o tema será o seguinte: rotinas saudáveis como prevenção do estresse, da insônia, da depressão e ansiedade. Tudo isso me interessa muito, tanto é que foi no primeiro congresso da Ayurveda, foram esses temas, lembra, Eric? Que você até Exatamente. foi muito bom. A gente falou sobre ansiedade, depressão e estresse, estava incluso, é claro, a insônia, né? Eu até Sim. passei um tempo com um problema da ansiedade que me deu uma insônia durante muitos meses. Isso aí melhorou com a Ayurveda. Então, eu sou fã da Ayurveda. Mas aí, hoje será esse tema. Vocês podem fazer perguntas. As perguntas que vocês façam, é interessante que vocês façam por meio do WhatsApp. Lembram que ontem teve algumas e é bem interessante que a gente fica escutando a voz da pessoa, né? A gente pelo menos sabe que tem alguém aí detrás da telinha escutando a gente. Mas o bom é uma ideia que o Eric até falou ontem. Lembrem de desligar o som quando vocês forem gravar, porque senão a gente fica escutando duas vozes. A nossa que está no bate-papo aqui e a de vocês gravando a pergunta. Fica meio confuso, tá? Vocês podem mandar para o grupo do WhatsApp, que é o nosso grupo, ou para aquele telefone que eu deixei ontem. Cristiano vai passar aí para vocês o número de telefone dele, que quem não estiver no grupo pode passar para ele, tá? Aí a gente passa aqui ao vivo as perguntas de vocês. Então é isso. Vamos começar, Eric? Tô Vamos doida para lá? saber desse tema de novo aí. Sempre a gente aprende um pouquinho mais. Um pouquinho diferente hoje. É. Então, antes de iniciar, como sempre a gente faz no início de qualquer aula de tradição védica, da cultura védica, e nesse caso a gente vai falar do Ayurveda, eu pediria um segundinho para a gente cantar um mantra Adamvantari, que é o Senhor do Ayurveda. Om Shri Gurupyo Namaha Harihi Om. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantariye Amritakala Sahastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokyanataya Shri Mahavishnave Namaha Om Shantish Shantish Shanti. Namastê. Nossa. Bom, é, cantar um mantra de Dhanvantari no começo de uma aula, e numa aula que a gente vai falar sobre problemas como estresse, insônia, depressão, ansiedade, é bem interessante, porque quando a gente fala estresse, quando a gente fala esse tipo de doença, eu vou colocar entre aspas, tá? Porque o ponto de vista do Ayurveda de doença e saúde é bem diferente do que a gente entende. Lógico que a gente tem que falar para o público, ainda mais o público geral, que a grande maioria não são estudantes de Ayurveda no sentido que são pessoas que estão fazendo cursos de formação, não são médicos ayurvédicos, né? Eu tenho certeza que a maioria de vocês está usando a Ayurveda mais para benefício próprio, né? Ou começando a estudar a Ayurveda de forma profissional. E eu sei que a gente tem que usar algumas palavras do âmbito moderno, né, como estresse, ansiedade, depressão, para vocês entenderem. Mas é importante, logo no começo dessa aula, eu deixar bem claro que são palavras que a gente não usa no Ayurveda, são palavras que são terminologias, né, são nomes que não são dados para doenças, porque o ponto de vista de doença e saúde no Ayurveda é muito diferente. Então, só para vocês terem uma ideia, eu tenho um grande professor de Ayurveda, meu grande mentor de Ayurveda, que ele costuma falar que
saúde no Ayurveda, além de ter uma grande estrofe no Sushruta Samhita, que fala, né, em sânscrito seria Sama Dosha, Sama Dhatu, Sama Agni, Sama Mala Kriyaha, Prasanatmendriya, Prasanatmendriya Manaha, Swasta Itiya Vidyate. Quase esqueci uma parte. Isso é assim, o que é saúde no Ayurveda? Mas ele costuma falar uma coisa que eu gosto muito, que ele fala assim, saúde no Ayurveda é felicidade. E isso é muito marcante para nós, porque quando a gente fala que felicidade é saúde no Ayurveda, obviamente, a gente vai pensar para nós o que é felicidade, primeira coisa que a gente tem que parar e pensar, né? Mas, então, o que é doença? Se felicidade é doença, se felicidade é saúde, doença é tudo aquilo que nos impede de alcançar a felicidade. Então, a partir do momento que tudo aquilo que nos impede de alcançar a felicidade é doença, a relação que a gente tem, a ideia que a gente tem de doença no mundo moderno e o que é doença do ponto de vista do Ayurveda é muito diferente. Porque doença não necessariamente é algo físico somente, né? Então, por exemplo, a maior doença que existe é a ignorância. Então, porque a ignorância é o que mais impede a gente de ser feliz, realmente. Então, é muito interessante esse ponto de vista do Ayurveda. E quando a gente classifica como doença o estresse, a insônia, a depressão e a ansiedade, a gente classifica, só o classificar alguém dentro de um grupo já é limitar a pessoa de um entendimento do que é felicidade, né? Porque a gente já fica classificado dentro de uma ignorância, que é uma coisa complexa de se entender, né? Então, o que eu quero passar para vocês aqui é que a minha ideia com explicar as rotinas, o que a rotina pode auxiliar num processo de doença, eu escolhi essas 4 porque são 4 processos muito comuns no nosso dia a dia, né? E eu sei também que são processos que com a rotina melhora muito para pessoas que estão com acompanhamento médico e pessoas que não estão com acompanhamento médico, melhora muito. Então eu escolhi essas 4 que eu quero pelo menos dar pequenas dicas, né? No congresso que teve no ano passado, foi praticamente esses 4 temas. Insônia não era o principal, mas acabava falando de insônia também, eu não tenho como fugir disso. E eu dei a palestra e tudo mais, e a rotina é essencial para uma boa manutenção da saúde, como eu falei ontem para vocês. Mas a falta da rotina, ou uma rotina inadequada, ela também pode gerar uma desarmonia. E a desarmonia do estresse, a depressão, a ansiedade e a insônia é muitas vezes gerada por uma rotina, um ciclo adequado de acordo com o que a gente faz na vida. Então, quando a gente fala assim, ciclo adequado e inadequado, ou rotina, por favor, não confundam também, porque às vezes a gente fala rotina e as pessoas, eu não quero rotina na minha vida, a rotina faz mal, eu quero me libertar. Quando a gente fala rotina no Ayurveda, a gente não está falando de um tipo de rotina que vai te aprisionar. Muito pelo contrário, né? Vou dar o exemplo que eu dei ontem em relação a raspar a língua, que é o maior exemplo disso. Raspar a língua diz nos textos que a gente, uma vez por dia, de manhã cedo, é o suficiente. Mas, em momentos da nossa vida, que dependendo do alimento, esse outro, você pode raspar a língua em outros momentos. Então, nada é uma rotina que vai te aprisionar. Muito pelo contrário. No Ayurveda se diz que quanto mais saúde a gente tem, mais livre a gente é. Porque, para alcançar essa felicidade, que é a verdadeira saúde física, mental e espiritual, a gente tem que estar livre. Mas livre do quê? Como a gente alcança essa liberdade? Que no Ayurveda é chamada de moksha também, né? Que você tem lá os purushastras, né? Dharma, Artha, Kama, Moksha. Logo no comecinho dos textos do Ayurveda, que é qual é o objetivo do Ayurveda? Que é ser feliz, né? Tendo bens materiais, com prazeres, né? E através do que você veio fazer na vida. E como a gente vai alcançar isso tudo, né? Tendo uma rotina. E a rotina nos proporciona a gente conhecer bem o nosso corpo. Então, quando num texto de Ayurveda fala
que nós devemos dormir o mesmo tempo todas as noites. Então, por exemplo, quando a gente fala dormir ao mesmo tempo, é assim. E uma coisa que gera muito problema de insônia é justamente isso. Até de estresse também, de depressão. Que é a pessoa, cada dia, ela dorme num horário diferente. Então, ela pode até dormir, por exemplo, 8 horas todas as noites. Mas cada dia ela vai dormir no horário e desperta no horário totalmente diferente. Isso começa a gerar, no relógio biológico nosso, um estresse. Começa a gerar um estresse. E começa a virar uma bola de neve. No estresse vai virar a insônia, ou a insônia vai virar o estresse, e assim sucessivamente. Então, uma dica que é muito importante para isso, primeira coisa, é dormir o mesmo tempo todas as noites, e de preferência, dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Aspas. Sempre tem as aspas no Ayurveda. Imagine assim, a gente tem, em média, 30 dias num mês. Né? Alguns 29, 30, 31, né? Mas vamos colocar em média 30 dias. Se nos 30 dias, 25 dias, a gente consegue manter uma boa saúde, uma boa rotina, uma boa alimentação, dormir no mesmo horário, 5 dias, que são pequenos, são um final de semana, 2 finais de semana, que a gente vai sair, não vai afetar tanto a nossa saúde assim. Vai afetar, lógico, mas não é tanto como se fosse ao contrário, que é o que as pessoas fazem hoje em dia. Hoje em dia as pessoas têm 25 dias ruins e em 5 dias a pessoa quer resolver todos os problemas do mês. Entende? Isso é o Eric que está falando, isso não está nos textos. É um ponto de vista meu, uma experiência clínica que eu tenho com os meus pacientes, sabe? Eu falo isso para os meus pacientes. Porque a gente vive num mundo diferente, sabe? Você não está dentro de um ashram, que é um local onde as pessoas vão viver a espiritualidade, vão acordar cedo, dormir cedo, estudar sânscrito, meditação, yoga. A gente não está vivendo num local desse. E mesmo num local desse, tem as suas regras totalmente diferentes da nossa sociedade. A gente às vezes quer virar um yogi, quer virar um ayurvédico, e aí a gente começa a virar tão rígido com nós mesmos, que a gente começa a gerar outras desarmonias por causa de uma rotina também muito rígida. Então, eu vou começar a falar um por vez, e aí eu vou tentar explicar um pouquinho, que obviamente, né, foi um congresso inteiro para a gente explicar 3 pontos, e não foi possível explicar tudo ainda. Né? Então vai ser impossível também explicar detalhadamente o que é cada um dos pontos de vista das doenças, das desarmonias. Antes de eu explicar mais profundamente, é bom eu também deixar claro, sempre que eu dou aula de Ayurveda, eu, assim, abertamente ao público, é sempre bom deixar claro uma questão que aconteceu muito no Congresso, e vai acontecer no próximo Congresso, também, que vai ser esse ano, né, Rússio? Sim, esse ano. Com certeza. O Ayurveda, ele nos dá um tronco de raciocínio, né? Esse tronco de raciocínio é tão livre, né? Ele nos liberta tanto que a gente consegue ver a mesma coisa por muitos ângulos diferentes. Então, quando eu falo, quando outro profissional fala, a gente pode estar falando de ângulos diferentes, com linguagens diferentes, e até parece ser coisas totalmente diferentes, mas no fundo a gente está falando a mesma coisa, mas por perspectivas diferentes, né? Então, o que eu vou falar aqui é pela minha perspectiva e pela minha pesquisa e pelo meu estudo. Né? Algumas vezes a gente dá algumas referências para ficar um pouco mais claro, mas normalmente é por uma perspectiva minha também, né? do meu entendimento sobre aquele ponto. E não tem certo e errado aqui, tem a perspectiva. Então, por exemplo, estresse. Estresse e rotina. O que é o estresse, no fundo? Né? É difícil a gente chegar a uma conclusão. Se a gente for analisar, estresse é aquilo que nos tira do ponto de segurança. Porra, então, yoga geraria estresse. Porque yoga não te deixa numa zona de conforto. O yoga, de verdade, ele te tira da zona de conforto 24 horas da sua vida. Né? 24 por 24, 24 por 30. Né? 24 por, assim, a vida inteira. Porque as pessoas que estão na zona de conforto fazendo yoga não estão fazendo yoga, estão fazendo qualquer outra coisa. Né? O meu professor, meu mentor, ele brinca que essa pessoa faz sofá yoga. Né? Porque é a pessoa que faz yoga na zona de conforto, é sofá yoga. Né? Em inglês também é sofá yoga. É muito engraçado isso, né? Porque as pessoas vão fazer yoga, vão fazer Ayurveda e querem ainda se manter na zona de conforto. Mas yoga e Ayurveda é justamente para nos tirar da zona de conforto. Então, estresse não é sair da zona de conforto. Estresse é toda vez, olha só que interessante,
quando a gente gera uma espécie de um excesso de movimentos no nosso corpo e na nossa mente, onde existe uma não... como que eu vou explicar? Seria assim, o corpo e a mente estão se movimentando de formas distintas. Então, vou dar um exemplo. O meu corpo está se movimentando muito e a minha mente pouco. Ou ao contrário. Como isso não está sendo equilibrado e não estão trabalhando de forma harmônica, isso gera um conflito. Então, seria como se fosse as baterias, né? Quando você tem ímãs, que eles vão se repelindo. A mesma coisa é o estresse nesse caso. A mente gera um vrit, que é um movimento muito rápido, normalmente se dá na mente, o corpo é dessa forma, gera aquele estresse e o corpo não consegue acompanhar esse movimento. E isso gera o quê? O corpo e a mente, ele começa a entrar em conflito. Então aí há o quê? A rigidez muscular, dores articulares, né? Não dorme, muitas vezes aí pode gerar a insônia. A insônia gerada por estresse é diferente de uma insônia no nosso dia a dia, que é outro tipo de coisa. A gente está falando de estresse agora. E como a rotina pode fazer isso? A rotina, ela consegue manter a mente e manter o corpo nessa harmonia de movimentos entre o corpo físico, que a gente chama de sharira, e a mente, que a gente chama de manas. Então, o estresse, do ponto de vista de Ayurveda, uma das formas de explicar é essa. É através de movimento. Então, por exemplo, no Ayurveda, de forma de tratamento, a gente vai ter um monte de coisa para falar para o estresse, né? E, por incrível que pareça, tudo no Ayurveda pode ser Pitta Kapha Vata, né? Quando a gente classifica no Ayurveda, isso é Pitta, isso é Kapha, isso é Vata, na verdade a gente está simplificando o Ayurveda e a gente está fazendo o Ayurveda virar uma medicina moderna, uma medicina alopata, coisa que o Ayurveda não é. Então, a gente poderia falar assim, Érica, a gente poderia ter um estresse Pitta, um estresse Kapha e um estresse Vata? Sim. Mas, Érica, o estresse ele não seria um excesso de Pitta muito alto, ou um estresse de Vata, algumas vezes? Sim, você pode classificar ele como qualquer coisa. O que é importante para nós é, a partir do momento que a pessoa tem estresse, que tipo de reação aquela pessoa vai ter a partir daquele momento? A pessoa vai ter uma dor de cabeça? A pessoa vai ter insônia? A pessoa vai ter dor de barriga? A pessoa vai ter dor muscular? A pessoa vai ter um ressecamento de pele? A pessoa vai ter queda de cabelo? Nossa, a gente pode falar um monte de coisa aqui. Se o som ficar ruim, Rócio, você me avisa, porque começou a chover. Eu estou te escutando bem, só que eu escuto a minha voz dupla quando eu falo. Tá. É que começou a chover bastante aqui em São Paulo e às vezes o barulho muito alto pode interferir, né? Não, tá ótimo. Tá. Então, o que acontece é que aí a gente vai fazer... a gente tem que analisar... Voltando, desculpa, rebobinando a fita. Então, a gente tem que analisar o que o estresse está gerando no nosso corpo. Qual a qualidade que isso que é chamado estresse acabou gerando no nosso corpo. E aí a gente vai entender o que aquele estresse desarmonizou. Se desarmonizou Pitta, Kapha ou Vata. Entende? Então, até o estresse pode gerar uma desarmonia de Pitta, Kapha ou Vata. Na verdade, qualquer doença. Tudo no Ayurveda a gente vai analisar dessa forma, né? Então, é bem interessante esse ponto de vista, que é um ponto de vista mais clássico do sul da Índia, né? Das escolas do sul da Índia, eles analisam o Ayurveda mais dessa forma, que é a minha maior referência. O meu professor também, mesmo ele tendo se formado em outra parte da Índia, ele acaba estudando mais o Ayurveda no sul da Índia. E a escola onde a gente tem parceria também é do sul da Índia. Eu sei que tem outras escolas que têm até outros pontos de vista, mas eu tenho que dar a minha referência como eu pesquiso e eu acabo aplicando o Ayurveda e ensinando também. Então, como a gente vai analisar esse aspecto? Então, a partir do momento que a gente tem... tem um negócio voando aqui. Quando a gente tem o estresse, a gente tem que analisar o que vai estar acontecendo naquela pessoa. E aí, fazer uma rotina durante alguns dias, né, que vai combater aquilo, caso a pessoa venha procurar um profissional e ela esteja com aquilo já. Agora, para não deixar acontecer o estresse, que eu acho que é o mais importante para nós aqui na aula,
é manter uma rotina o quanto, assim, mais redondinha possível. E como a gente vai fazer isso? Né? A gente vai fazer isso através, principalmente, das rotinas pelas estações do ano. Então, todas as dicas que vocês vão ouvir aqui, nessas 3 aulas, ou no curso de formação, ou num artigo, tentem sempre adaptar isso de acordo com as rotinas do ano, tá? Isso é a coisa mais importante que a gente tem que seguir. A gente tem que seguir as estações do ano. Então, por exemplo, dica 1, somente comer alimentos do ano, da época do ano. Dica 2, se está frio, aqueça o seu corpo. Se está quente, né, esfrie o seu corpo. E quando a gente fala esquentar e esfriar, não é sair, como eu falei ontem, tomando coisas quentes, sabe? Não é essa a ideia, mas esquentar o corpo. Né? A mesma coisa no calor, você vai resfriar o corpo com ventilador, etc, etc. Né? E manter as rotinas das estações, como, por exemplo, eu dei a dica ontem, no inverno, o Abianga é muito recomendado, né, para aumentar o SNIG da umidade do corpo. Tudo isso evita o estresse, tá? E uma das principais técnicas que tem como manutenção da saúde para gerar uma boa... para não deixar gerar estresse, são 2, na verdade. Uma, a meditação. A gente nunca pode descartar a meditação. Muitas pessoas estariam me perguntando, mas Eric, a meditação, ela não tem um outro princípio, ela não tem um fim para iluminação, ou um fim para transcendência? Sim, esse é o ponto final da meditação. Mas até a gente alcançar a meditação, a gente alcança outros níveis mentais, que seriam outros... a nossa mente, ela vai estar fazendo movimentos até alcançar isso, que vai ser usado como uma terapia mesmo para nós, né? E não pensem daquela história que quem medita vai ficar mais calmo. Não é nada disso. É você se conhecer, você entender os seus movimentos de estresse, você entender qual é o momento, muitas vezes, de puxar um freio de mão no momento que você está acontecendo na sua vida, sabe? E estudar yoga. Yoga é uma das grandes ferramentas que a gente tem no Ayurveda para combate do estresse, né? Para manutenção da saúde e assim não deixar o estresse atingir a nossa vida, né? O estresse é uma das grandes dificuldades dos tempos modernos. O ponto 2, que é a insônia, que é um dos pontos graves que a gente tem hoje em dia. Pô, quem não conhece alguém que já teve insônia, ou nós mesmos já tivemos insônia, né? Todos nós já passamos por algum momento um processo ou outro. Quem já foi para a Índia já teve insônia. Né? Ou logo chegou na Índia ou teve insônia por causa do famoso jet lag. Né? Que é aquela sensação que você está do outro lado do mundo e você está no Brasil, aí você quer dormir no horário que não é para dormir. Né? Isso pode gerar insônia. Quando eu levo grupos, eu estou com grupos na Índia, tem gente que tem insônia, tem gente que dorme muito. Né? É bem complicado essa questão do jet lag, né? Que é um assunto legal até para um bate-papo. Um bate-papo só sobre isso, porque tem dicas fantásticas para quem viaja muito. Eu viajo muito, então além do Ayurveda ter bastante coisa, a gente acaba criando algumas técnicas, sabe, bem doidas, que as aeromoças, né, os comissários de bordo acham que a gente é maluco, né, mas é muito engraçado. Mas enfim, a insônia, veja bem, a insônia, ela pode ser vata ou pitta, tá? Dificilmente a gente vai ter uma insônia kapha. Pode gerar uma insônia kapha? Não tem como, é muito difícil, porque a desarmonia do excesso de kapha, ele vai dormir muito profundamente, né? É o inverso. Mas o vata e o pitta pode gerar, sim, uma insônia. Qual seria a principal diferença? É no sentido de o que levou a pessoa a ter insônia. Né? Então imagina assim, quem nunca teve uma preocupação, uma conta para pagar, o cartão de crédito para vencer, a conta do carro, o aluguel, sabe? São preocupações. Um filho para nascer, por que não? Né? Um problema de saúde com seu filho, com o familiar. E isso tudo vai gerar o quê?
não é nem uma ansiedade, vai gerar um tipo de um movimento dentro de nós, de preocupação, onde, quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, a nossa mente vai ficar... É como se tivesse ali um reloginho funcionando lá dentro, né? E você não consegue dormir. Isso é a típica insônia de Pitta, né? Que ele não consegue parar de pensar, raciocinar. Eu conheço gente, né? Inclusive eu, de vez em quando acontece isso, que eu deito a cabeça no travesseiro e a minha cabeça fica escrevendo coisas. E às vezes, o que eu recomendo é melhor, eu já fiz isso. Levanta, põe no papel. É como se você tirasse da cabeça o problema, colocasse no papel, saiu, agora eu durmo. Você deita e dorme. É uma técnica bem simples, né? Para esse tipo de insônia Pitta. E a insônia Vata é aquela insônia sem sentido. A pessoa simplesmente deita na cama, a mente fica vagando, a pessoa não vê pensamentos claros, e a pessoa acorda e dorme, acorda e dorme, e é uma coisa muito superficial, é aqueles sonos leves, que a pessoa acorda várias vezes à noite, sabe? Acorda não tem sentido, né? E tem que tomar um pouco de cuidado para não confundir com pessoas que têm sono leve, porque são do biotipo Vata, porque aqui a gente está falando quando a pessoa tem um excesso de Vata. As pessoas do biotipo Vata, né, que é a natureza da pessoa assim, naturalmente ela já vai ter um sono mais leve, e ela pode ter um sono intercortado levemente. Isso é até normal para o biotipo dela, ela vai ter que aprender a conviver com isso. O problema é quando começa a ficar isso com espaçamentos muito grandes na sua vida, né? Ou uma pessoa que nunca teve isso e ela começa a acordar à noite por um barulhinho ali fora, sabe, tudo mais. Levantar para urinar não é considerado uma insônia, porque é comum, né? Mais comum do que a gente imagina. Se você acorda muito para urinar, diminua a quantidade de líquidos que você vai beber nas últimas horas antes de dormir, né? É o jeito mais simples. E se você mesmo assim continuar urinando, procure um médico, porque você pode ter um problema na bexiga, na uretra, que você não sabe, né? Porque não é comum. Se você ficar algumas horas antes de dormir sem beber nada, sem beber nenhum líquido, e continuar indo no banheiro à noite várias vezes, você pode tem várias questões de problemas, até graves alguns, e outros por um relaxamento da bexiga, e você vai ter que fazer um fortalecimento do assoalho pélvico, de toda a parte, que também faz parte da rotina do Ayurveda, você fazer atividade onde você vai fortalecer o assoalho pélvico. Não sei se todos sabem o que é o assoalho pélvico, que é aquele emaranhado de musculatura que existe, entre aspas, tá? Desde entre o ânus e a genitália, até ele vai fazendo isso, né? E ele vai se juntando, e para nós na Ayurveda, ele vai até a 4 dedos abaixo do umbigo, né? Então seria toda essa região, a 4 dedos embaixo do umbigo, até a parte mais baixa entre o ânus e a genitália. Essa é uma outra dica importante. Eu mudei um pouquinho de assunto, mas só para terminar, que é bem importante para quem vai muito no banheiro e não consegue segurar a urina, tá? Que é fazer a atividade, né, que seria os mula bandhas do yoga, é você fazer as atividades para fortalecimento dessa região. Muitas vezes acontece isso. Tem muitas mulheres, por exemplo, que depois de um parto começa a ir muito no banheiro, né, e muitas vezes não é explicado para as mulheres que é necessário fazer esse tipo de atividade. Se a mulher tiver um acompanhamento de uma doula e tudo mais, normalmente vai ser explicado, mas muitas não têm, né? Ou não têm capacidade, não têm possibilidades financeiras de ter, né? Isso é uma dica legal. E para os homens também, tá? Então, aí você tem que procurar um profissional para te explicar que tipo de exercício fazer. O exercício mais simples é você contrair o ânus, né? Ou quando você vai fazer xixi também, você solta um pouquinho a urina, prende, solta, prende, solta, prende. É engraçado só quando a gente vai fazer isso em banheiro público, principalmente homem que está do lado do outro, né? Às vezes ninguém entende, fica um barulhinho, as pessoas acham que você é maluco. Eu prefiro ser chamado de maluco e ter um assoalho pélvico com saúde do que ficar pensando no que o do lado vai achar. Mas a insônia, a dica principal que eu dou é, como eu falei ontem, comer pelo menos de 2 a 3 horas antes de dormir. Esse é o ponto principal.
Não beber muito líquido antes de dormir, porque também ficar acordando muitas vezes para urinar pode levar à insônia ao longo do tempo. Analisar que tipo de insônia está acontecendo, tá? Uma insônia muito comum hoje em dia, e eu tenho muitos pacientes que acontece isso, e quando a gente tira, melhora muito. A gente vive, olha onde eu estou aqui hoje. Eu tenho uma luz artificial aqui do meu lado, tenho outra luz artificial aqui, tenho uma luz artificial na minha frente, tenho um computador, tenho uma câmera, tenho uma luz artificial na minha cabeça, né? Olha quanto estímulo que eu estou tendo às 8h32 da noite, tá? Isso tudo vai fazer aumentar muito mais os movimentos da minha mente e vai fazer o meu pita também aumentar, ele ser estimulado, porque isso tudo entra pelos meus olhos. E o excesso de luz e de movimento aumenta meu pita também. A gente esquece disso, né? E aumenta também o meu vata. E aí quando eu vou dormir, às vezes eu fico lá vendo luzinha e tudo mais, e eu acho que eu tô com insônia. E aí existe a técnica mais simples. 2, 3 horas antes do horário normal que você for dormir, desliga todos os eletrônicos, desliga a luz, fica meia luz, sabe? Vai ler um livro a meia luz com tranquilidade, se os seus olhos permitirem, sabe? Coloca uma música para relaxar com timer antes de dormir. Procure não ter eletrônicos no quarto, isso é uma dica muito importante, sabe? Todo eletrônico, mesmo desligado na tomada, ele continua emitindo, não vou nem falar de energia sutil, ele continua emitindo energia física, porque ele tem bobinas, ele tem baterias dentro dele. Isso tudo é muito ruim para o nosso sono, sabe? Tem gente, por exemplo, eu tinha um paciente que o fato de ter um rádio-relógio do lado da cabeça dele não deixava ele dormir direito. E tem gente que não tem celular, tem esse trocinho chamado celular, sabe? E dormindo embaixo do travesseiro, gente. Sabe? Para tocar o despertador e sair correndo. Além de ser perigoso, porque ele pode dar um curto e estourar na sua cabeça, tá? E isso tudo prejudica muito o nosso sono, sabe? Então, essa é a dica mais simples que a gente pode ter. Né? Procurar não falar no telefone. E hoje todos os telefones têm timers. Coloque timers no telefone depois de um certo horário, não receber chamada, sabe? Não fique no computador até muito próximo do dormir. São as dicas simples. E é lógico que a gente tem outras dicas até mais ayurvédicas do que isso, porque muita gente fala, pô, mas isso é tão básico, Eric, é tão básico, mas as pessoas não fazem. Né? Se as pessoas fizessem, a gente não precisaria falar isso 10 vezes, em toda a palestra a gente acaba falando isso. Né? E não fazem mesmo. Uma das dicas ayurvédicas mais legais que a gente tem para dormir mais aconchegante é passar óleo de gergelim na sola dos pés, que é fantástico, mas eu tenho uma outra dica para isso, que é o seguinte: antes de passar o óleo de gergelim, você faz um salmoura. Então você pega a aguinha morna, coloca numa vasilha com um pouquinho de sal, tá? Tem que ter o sal é importante porque ele vai equilibrar a energia dos seus pés, energia física mesmo, sabe? Ele também dá uma bela descarregada. Você coloca o pezinho lá, ali. Espera ali 10, 15 minutos. É o tempo da água começar a ficar fria. Tá? Não deixa ela ficar fria. Não é adequado. Tira o pé. Enxuga. Pega um olhinho de gergelim morno. Passa no seu pé. Coloque a meia. Olha, para quem tem problema para dormir, é tiro e queda. Sabe? É uma das coisas maravilhosas que a gente tem dentro do Ayurveda. Tá? Isso é uma dica muito importante do Ayurveda. E é lógico, a gente tem as famosas dicas dos famosos chazinhos. Veja, chá não resolve a vida. Chá não é um remédio que você vai tomar, não é uma pílula de ouro que vai resolver todos os seus problemas. Mas tem uma série de chás que ajudam muito a gente. Né? Então, por exemplo, para vata, a dica que eu dou sempre para as pessoas mais vatas, ou quem está com uma insônia vata, é sempre tomar um chá que seja calmante, mas que tenha alguma erva um pouco mais quente junta. Eu conheço muita gente vata, ou que está com uma desarmonia vata, que vai lá e toma um chá de camomila e fala assim para mim: ah, camomila não resolve nada. Camomila sozinha para vata não vai resolver, porque ela precisa ter um outro ingrediente, ushna, que seria mais quente, uma planta mais quente, que faça equilibrar essa camomila, e aí o vata ele vai se sentir mais aconchegante, porque o vata ele precisa desse aconchego, sabe, que é o que ele está precisando para dormir.
Então, por exemplo, um chá fantástico e super simples para vata é a camomila com gengibre. Então você mistura as duas e a pessoa vai tomar antes de dormir. É fantástico. É muito bom para vata mesmo. Para os pitas, ele precisa de uma porrada na cabeça. Sabe? Não é qualquer plantinha, não. Porque, assim, muitas vezes, tomem muito cuidado. Se você tiver com uma insônia muito pita, às vezes tomar chá piora. Porque ele começa a entrar numa paranoia de o chá não vai dar efeito, o chá não vai dar efeito. Sabe aquela história? Você toma o chá e fica pensando no chá, o chá vai dar efeito, o chá vai ter que dar efeito, o chá vai ter que dar efeito, o chá vai ter que dar efeito. Na verdade, o chá não vai dar efeito porque ele não conseguiu parar de pensar. Então as melhores técnicas para pita é tentar tirar esse pensamento, colocar no papel, fazer alguma coisa, sabe? E os chás mais calmantes, aí entra o chá de valeriana, né, chamado Valeriana officinalis, né, que é bem legal para isso também. Aí tem que estudar outro tema que seria, que eu não vou falar aqui, mas seria o uso de aromaterapia também para os pitas, é fantástico, sabe? Procurar aromas mais calmantes para o pita, você coloca em borrifador, joga na cama, coloca no aromatizador na casa. Sabe qual é uma dica bem legal para pita? Isso não está no Ayurveda, isso a gente aprende quem vai muito para a Índia, e quem gosta de estudar o Ayurveda mais tradicional acaba estudando com alguns médicos ayurvédicos na Índia, que a gente chama de Vaidya, que também estuda muito o Ayurveda popular, o Ayurveda de dentro das famílias. Uma coisa que ajuda muito o pita é ter plantas refrescantes na janela ou próxima da janela do quarto, que quando bate o vento, aquele cheiro daquela planta vai refrescar o ambiente e faz com que o pita durma mais adequado. Duas plantas que a gente tem no Brasil que é fantástica para isso. O manjericão, a família do manjericão, que é o manjericão, o tulasi, que é uma planta sagrada maravilhosa, a manjerona, tulasi, manjericão, manjerona, e está faltando uma que é a alfavaca, que é todos da mesma família. Pode ter. O mais comum é o manjericão, né? Todo mundo é mais fácil, pode comprar em qualquer lugar. Né? E é um odor fantástico. O pita se sente super agradável. É um odor muito sátivico. Ele clareia a mente, pacifica a nossa mente, tá? E o jasmim. O jasmim, a gente tem muitos tipos de jasmim no Brasil, né? Um jasmim que muita gente não sabe que é da família do jasmim, e é da família do jasmim, e tem um cheiro extremamente agradável e é ótimo para pita, é a dama da noite. Né, a gente conhece como dama da noite, então você plantar a dama da noite num jardim, o cuidado com a dama da noite fica enorme, em pequenos vasos não dá, mas se você tiver um jardim e conseguir plantar a dama da noite, plante. E se você tiver pessoas pitas, vocês vão ver como muda o ambiente mesmo dessas pessoas, as pessoas ficam mais calmas, o odor é muito agradável para o pita. Né? Isso é uma dica bem importante para a insônia mesmo, né? A meditação ajuda muito, mas aí não seria a meditação como é uma meditação para estresse. Aí no yoga, eu peço, anotem aí, vão procurar, porque não vai dar para me explicar aqui também, que é procurar o Yoga Nidra. São as técnicas de relaxamento profundo para a gente conseguir dormir mais profundamente. Isso ajuda bastante, ajuda muito, muito mesmo. São técnicas que você vai fazendo uma programação na sua mente, depois que você aprende, então você deita, você vai relaxando, né? Tem toda uma técnica de você lentamente ir fazendo esse relaxamento. A depressão é um caso mais complexo, tá? Porque a depressão é um tema que vai além do que, às vezes, até a nossa mente consegue entender. É muito doido falar isso, mas porque a depressão é um estado de desassociação, né, do nosso eu. Então, como a gente vai falar disso, né? A gente passa a vida inteira tentando entender o que é o nosso eu, o que é uma desassociação do nosso eu. É um afastamento de uma realidade de quem nós somos. E isso vai gerando um embotamento na nossa mente. Né? E esse embotamento vai fazendo uma pessoa ficar cada vez mais fechada, né? E esse embotamento pode ir gerando um excesso de capa, de pita, de vata. Vai depender de cada pessoa, isso é muito relativo, sabe? E muita gente fala, pô, Eric, mas depressão de pita? Uma depressão com raiva, por exemplo, sabe? Uma depressão que a pessoa é muito violenta, uma depressão que a pessoa é muito aérea, que ela começa a esquecer as coisas, é de vata,
sabe? Não é que ela é uma depressão de vata, é uma depressão que gerou uma qualidade de excesso de vata naquela pessoa. Mas, Eric, isso é impossível. Comece a atender no consultório, diariamente, você vai ver que nada disso é impossível. A gente tem depressivo 5 gunas, que são qualidades de vata, depressivo 5 gunas de kapha e depressivo 5 excessos de gunas de pita, sabe? É entender que isso tudo é possível, né? E a depressão, a melhor coisa que tem é... A primeira coisa é mais complexo, porque tem que fazer uma desconstrução, tem uma questão de sociedade, de cultura, de onde a gente vive, do que é depressão, do que não é depressão, que não vem ao caso aqui a gente falar. No Ayurveda Club tem as palestras do congresso do ano passado, muita gente falou sobre isso, vocês podem assistir, quem sabe volta esse assunto no futuro, num outro congresso, ou a gente fala algum dia mais especificamente sobre isso. Mas o interessante é que na depressão a rotina ajuda muito, porque a rotina vai ajudar no autoconhecimento, vai ajudar a pessoa a entender esse seu eu, a entender o que é essa dissociação. Só que diferente do estresse, da insônia e da ansiedade, que a rotina sem um acompanhamento vai ajudar, a depressão ela precisa de um acompanhamento de um profissional. Tá? Depressão não é brincadeira, por favor. Depressão precisa de um acompanhamento de um profissional. A rotina ela é fantástica, ela vai ajudar muito esse profissional que vai estar acompanhando uma pessoa que tem uma depressão, mas só a rotina não resolve. Ela precisa de um acompanhamento mesmo. Tá? A rotina vai ajudar muito, vai dar um alicerce para esse profissional, esse psicólogo, psiquiatra, um terapeuta, e tem várias áreas que pode atuar nisso, até um profissional de Ayurveda também, né? O foco da rotina é a pessoa se conhecer, entender o que está acontecendo com esse eu dela, entender o que está acontecendo com esse corpo, com essa mente, com essa dissociação que acontece para gerar esse estado depressivo. Né? Então, no caso da depressão, todas as técnicas praticamente, né, que a gente tem dentro do Ayurveda, né, como rotina servem para a depressão, todas elas é bem interessante. Mas o yoga é muito indicado, tá? As massagens, tá? Uma das técnicas que a gente usa para processos depressivos bem importantes é uma boa alimentação. Uma alimentação sátrica, né? E lembrar que sátrica é muito relativo também, mas uma alimentação sadia, uma alimentação de boa qualidade, ajuda muito a fazer o corpo produzir boas células, né? Seria, eu estou falando uma linguagem mais simples, mas seria para nós no Ayurveda o corpo gerar Ojas, Tejas e Prana, né? Então, o corpo gerando Ojas, Tejas e Prana, que é o último ponto, né? É como se fosse uma transformação total dos nossos doshas. O que acontece? Acontece que o corpo ele não começa a gerar mais estresse, a mente começa a entender melhor o que é o corpo, e o que a gente chama de depressão começa a ficar a pessoa entender melhor. Depressão ninguém vai te pegar da sua cabeça, tirar a depressão, você não tem mais depressão. A depressão é o entendimento que a gente tem que ter de nós mesmos, o que está acontecendo com essa desassociação. Né? A depressão é bem interessante assim. Então a gente tem que entender de forma profunda o que seria a depressão e entender que essa depressão pode gerar também uma desarmonia de Pitta, Kapha, Vata, e é isso que a gente vai tratar no Ayurveda. Então a gente tem que analisar que tipo de guna está gerando em cada uma das pessoas. E a bendita ansiedade. Meu Deus do céu, né? Quem não teve ansiedade uma vez na vida? Ansiedade é um processo mais de Vata e Pitta também, né? Não que Kapha não possa ter ansiedade. Algumas pessoas confundem, né? Ah, mas eu sou Kapha, então eu não posso ter ansiedade. Gente, independente de qual é o seu biotipo, qualquer pessoa pode ter qualquer coisa, pode ter qualquer desarmonia, tá? Nós somos seres imperfeitos, seres que estamos em constante transformação, né? Então, a gente gerar uma ansiedade, a gente pode gerar. Eu já gerei, todo mundo já gerou, faz parte do nosso ser. Todo mundo já gerou ansiedade. A questão toda, a primeira, é como você vai se identificar com essa ansiedade e você realmente vai deixar ela entrar realmente na sua vida ou não. Esse é o primeiro ponto. Ah, mas Eric, eu sou ansioso por natureza. Veja, faça uma análise completa. Vê se não é o ambiente onde você vive, onde você trabalha,
o excesso de estímulos, né, a sua alimentação, a sua rotina, vê se não é isso que está gerando a ansiedade. Veja que para muita gente é gostoso, é legal ser ansioso, é bonito, eu sou ansioso, né, virou um rótulo, logo logo as pessoas vão colocar no currículo, né, as pessoas já colocam tantos absurdos no currículo, esse vai ser um mais. Sou ansioso por natureza, né. Ansiedade não é uma coisa legal, ansiedade é bem complexo também, e pode gerar muitos problemas, como a própria insônia, pode gerar depressão, né, pode gerar estresse. Então a ansiedade, a gente tem que analisar se é uma ansiedade com foco, uma ansiedade clara, que tem um objetivo que está acontecendo, que seria uma ansiedade mais pita, como seria aquela questão do, eu preciso pagar uma conta, amanhã vai ter um trabalho. Quem nunca foi, por exemplo, participar de um evento importante e quase não dormiu no dia anterior? Quem foi para a Índia a primeira vez e quase não dormiu naquela noite? Sabe? Eu já passei por isso. Eu durante 8 anos organizei um encontro paulista de Ayurveda aqui em São Paulo, com uma média de 500 pessoas por dia. Pô, a noite anterior eu não dormia. Você acha? Mas Eric, você faz Ayurveda, como isso? Eu falei, gente, eu sou humano, todos nós somos humanos, pelo amor de Deus. Eu ficava lá, meu Deus, será que eu esqueci alguma coisa? Eu levantava, via a lista de novo, não tá faltando nada, dormia de novo, acordava mais de novo. É uma ansiedade natural que está acontecendo, sabe? Isso a gente nem pode considerar uma doença. É uma ansiedade porque está acontecendo alguma coisa, vai acontecer. O problema é que depois que acontece o evento, aquilo continuar. Aí geraria um problema na minha vida, né? Que não aconteceu nesse caso. Ele foi momentâneo. Isso é típico do Pitta. O Pitta sempre vai ter isso, sabe? Agora tem pessoas que vão trabalhar, por exemplo, e o trabalho dela é esse tipo de ansiedade diariamente. Isso vai trazer um problema na vida da pessoa, com certeza. Com o tempo, isso vai gerando uma desarmonia de vata, vai tendo um ressecamento das articulações, da pele, tudo que é úmido no corpo vai ressecando, porque aí a gente vai tendo um consumo exagerado do nosso corpo, do nosso sharira, do nosso corpo, dos nossos tecidos, né? Não dá tempo para o corpo se recuperar daquilo. Isso é bem complexo e bem complicado. A rotina é perfeita para a ansiedade, gente. Sabe? Ela consegue, para as pessoas que têm essa vida mais agitada, que geram uma ansiedade, a rotina ela te dá o que? Ela te coloca o pé no chão, a automassagem, fazer a asepsia de todos os órgãos dos sentidos, a boca, colocar óleo no nariz, ghee nos olhos, olhinho de gergelim, ou depende de outro tipo de óleo no ouvido, fazer a automassagem, sabe? Fazer um enema de vez em quando para limpar, para deixar o canal, o reto limpo para poder defecar de forma mais adequada, sabe? Fazer a massagem nos órgãos genitais é muito importante também, sabe? Tem algumas coisas, comer no horário correto, sempre ter um Agni, um fogo digestivo adequado é uma outra questão da nossa rotina, sabe? Dormir de forma adequada, fazer atividade física durante o dia, uma atividade física que não se desgaste muito, né? A gente tem uma tendência no Ocidente, eu não vou dizer Ocidente, está errado, me corrijam, sempre me corrijam sobre isso, Ocidente e Oriente, me fala diferente hoje em dia. E quando a gente fala Ocidente hoje em dia, a gente esquece todos os índios que estavam aqui antes, né? Praticamente eles não existiam antes, né? Mas a modernidade mostra para nós esse excesso de atividade física, né, que é bonito ter o corpo sarado, esbelto, levar o corpo ao limite, né, mas isso pode trazer, de acordo com a Ayurveda, isso pode trazer consequências não muito boas para a nossa vida. De acordo com a Ayurveda, foi até uma pergunta que fizeram ontem, né, só que a pergunta foi somente sobre qual o melhor horário para fazer atividade física, que é durante o dia. De acordo com a Ayurveda, as atividades físicas são somente indicadas para quando a gente tem necessidade e somente para manter o movimento corporal. Então a gente faz até o nosso corpo começar a ter os primeiros sinais de cansaço e a gente começar a suar o nosso corpo. A gente não precisa mais disso, porque a gente não é um atleta, né? O que a gente precisa é esse tipo de atividade física constante. Isso que a gente precisa, né? Fazer uma vez por semana não adianta. 2, 3 vezes por semana é o adequado. São leves caminhadas, sabe? Fazer uma academia leve, não precisa ser uma coisa puxada, e assim a gente vai mantendo uma boa saúde. Isso ajuda muito o processo de ansiedade, muito mesmo, né? Você vê na academia, a maioria das pessoas que estão na academia são ansiosas.
né? E eles acabam usando a atividade física como um grande remédio para a ansiedade. E é verdade, é um grande remédio mesmo. É super indicado, né? Até o yoga, se você quiser, e tudo mais. Agora, assim, por exemplo, a meditação já é muito complexo para um ansioso. Como o ansioso vai conseguir meditar, sabe? Mas, Eric, não seria bom? Seria ótimo para o ansioso, mas para ele chegar a meditar, ele pode ter que fazer outras coisas, né? As massagens, sabe? Uma boa alimentação, um bom foco, né? Aprender a fazer exercícios de respiração, né? Que é um tipo de meditação, por que não, né? E assim por diante. A gente tem pergunta, Rússio? Olha, nem olhei, eu tô tão atenta aqui que não fui ver lá na sala, não. Tô Porque eu aqui. tô falando, na hora que eu olhei no relógio aqui, eu falei, nossa, 8h50. Eu falei, uau! Peraí, deixa eu Passou ver aqui na sala se já tem alguma pergunta. Acredito que sim. Bom, namastê, cheguei, estou sem áudio. Ah, vai aqui ter que está assistir. rodando tudo tranquilo. Eu vou dar uma olhada que talvez já tenha também alguma aqui no WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Esse tema, né, lembrando algumas pessoas que não assistiram, esse tema foi o tema do congresso do ano passado, né, que o Escolhas Saudáveis organizou. Eu mesmo participei. E foi bem legal, porque eu assisti algumas, eu não consegui assistir todas as palestras, e foi bem bacana porque a gente teve a oportunidade de ver vários profissionais totalmente diferentes, vindo de escolas diferentes na Índia, com experiências diferentes, dando pontos de vista diferentes, né? Então, isso é muito importante no Ayurveda. Muita gente me pergunta isso, viu, Russell? É assim, Sim. Eric, quem é o melhor profissional para eu passar ou para eu estudar? O Ayurveda, como ele vem de uma tradição védica, eu costumo sempre falar isso. Ele não existe um melhor profissional, existe aquele que você vai ter uma afinidade. Esse que você tiver uma afinidade é a pessoa que você deve estudar. Porque a afinidade é muito importante entre o professor e o aluno. Porque existe um respeito, existe uma cumplicidade, sabe? E não é só o conhecimento, né? Lógico que o conhecimento é importante, mas essa cumplicidade é tudo, sabe? Porque tudo que vem da cultura védica, que vem dessa racionalidade, não é só assim, eu vou aprender e vou aplicar. Há uma questão de um autoconhecimento que serve, que é a grande chave para o estresse, depressão, insônia e ansiedade, o autoconhecimento, fantástico. E o Ayurveda, o Yoga, é assim, não existe curso de Yoga ou atendimento de Yoga ou de Ayurveda, tanto faz, sem autoconhecimento, sabe? Não existe, não existe. Sabe? É A qualquer gente coisa menos Yoga ou Ayurveda. tem que Então, passar por isso. é legal conhecer esses profissionais todos, porque você vai ter uma afinidade comigo, ou com outro, tá? E eu acho super interessante escutar vários, porque a gente te escuta e escuta outro, e a gente sempre capta alguma coisa diferente de um para o outro, né? É bem Eu interessante. mesmo, eu estudei com vários profissionais, eu tenho vários professores que eu tive ao longo da minha vida, e chegou um momento que eu tive uma afinidade maior com o meu professor, e aí eu acabei me tornando um aluno dele direto, represento, viajo, dou aula com ele, aquela velha história. Isso é normal acontecer, muita gente passa por isso, sabe? Tem que passar, faz parte do nosso aprendizado mesmo, faz parte mesmo. Vou te passar uma pergunta que está aqui no WhatsApp. Olá. É da Elizabeth de Natal. Natal. É. Eric, por favor, alguma dica para quem não tem como não dormir com o ar-condicionado ligado? Assim, digo no sentido de minimizar, né, os efeitos negativos do ar. Ai, coitado. Eu imagino que ela deve passar. Eu estava em Recife agora, semana passada, dando aula. A gente está no inverno e para mim estava um calor. Eu suava, mas eu suava e nem era verão. Eu imagino para as pessoas que são muito calorentas por natureza, viver no norte, no nordeste, não deve ser difícil para essas pessoas. Não deve mesmo, e não deve ser fácil, desculpa. Não deve ser difícil, não deve ser fácil, desculpa. Porque é muito calor. E a gente tem, obviamente, a invenção do ar-condicionado, que facilita, né, para a gente não passar calor, mas ao mesmo tempo ele tem muitos malefícios, né? Ele resseca muito ar e gela, elevando assim ao longo do tempo uma desarmonia de vata. Qual é o nome dela mesmo?
Natália, eu acho. Peraí. Não, Elizabeth. Elizabeth, a dica que eu te dou é assim, em vez de eu te dar dicas específicas, a dica que eu te dou é assim, você tem que focar em tudo que vai desarmonizar Vata, nesse caso. Porque você vai ter sintomas de desarmonia de Vata, você vai ter sinais de desarmonia de Vata, a pele seca, o nariz fica seco, o olho fica seco, pode dar insônia de Vata, né, frio nas extremidades do pé, às vezes até ressecamento do intestino. Eu tenho casos de pacientes que tiveram ressecamento intestinal porque trabalham em locais fechados, esses são os piores, sabe? A pessoa fica naqueles prédios que a janela nem abre, é ar-condicionado frio para todo mundo igual, e a pessoa, depois começou a trabalhar lá, chegou a ter ressecamento intestinal. A pessoa começou a ter prisão de ventre Vata, e fica aquele fecaloma seco dentro da pessoa, sabe? Então, em casos como esse, você tem que fazer sempre tudo inverso, né? Inverso não, para combater o excesso de Vata. Então, passar óleo antes de dormir nas narinas, no ouvido, fazer bochecho com óleo ou acordar antes de dormir, pingar ghee nos olhos, automassagem é muito importante e um umidificador. O umidificador é muito importante. Eu sei que tem algumas cidades, eu não conheço Natal, é dos poucos estados do Rio Grande do Norte que eu ainda não fui. Eu não sei o índice de umidade lá, mas eu sei que muitas cidades do Nordeste próximos à praia são muito úmidas e muito quentes também. Eu não sei Natal, desculpa, eu não vou ter esse conhecimento. E eu sei que muitas são úmidas, mas a partir do momento que você tem um ar-condicionado, você fecha o seu quarto, certo? E você não deixa o ar externo entrar. Então aquela umidade que normalmente tem na cidade, que é extremamente importante nesse caso, você não vai ter dentro do seu quarto. Então é muito louco falar isso numa cidade úmida. Não sei se Natal é assim, mas eu estou me vendo Recife, não vai, João Pessoa, que são cidades que eu já dei aula e já tive a oportunidade de conhecer, que são maravilhosas. Elas são muito úmidas, mas você não vai ter essa umidade no quarto. Então até o umidificador, é muito doido, né? Você vai ter que ligar um umidificador numa cidade úmida, mas por causa do ar-condicionado. Tem alguns ar-condicionados modernos que ele já tem até umidificador também. Né? Então aí não sei preço, eu não sei isso, mas já tem muito ar-condicionado que tem um arzinho, o arzinho dele é até um pouquinho diferente, justamente para não ressecar tanto. Mas tudo que você tem que procurar é anti-Vata, tá? Esse é o foco mesmo. A Gabriela Lima, ela está perguntando, fazer oleação sem passar o óleo na cabeça é muito ruim? Não, não é. Mas a pergunta normalmente é por causa de cabelo, né? Normalmente. As pessoas sempre têm essa tendência, né? Gente, óleo faz bem pro cabelo, óleo não é ruim pro cabelo, tá? A questão que eu sei que às vezes a pessoa vai fazer isso de manhã, não vai dar tempo para tirar o óleo, para deixar para depois ir trabalhar, também tem essa, né? Então a gente tem que entender essas adaptações. Não é de todo ruim. Mas, por exemplo, no inverno, no Ashtanga Hridaya, ontem eu li até um trecho, ele fala que a melhor parte para ser feita a massagem no inverno com óleo anti-Vata no inverno é na cabeça. Então você vai ter algumas coisas assim que a gente vai ter que equilibrar, né? Vai depender qual é a sua intenção. Mas se você não pode, por algum motivo, adapta. Faz só na cabeça separado, em outro horário do dia. Nunca à noite, tá? Nunca faça automassagem à noite. Não é indicado automassagem à noite. Não, okay. Nunca é indicado. Nunca vi nenhum profissional Vaidya tradicional indicar, eu não indico. Nos textos que eu li também não tem essa indicação. Uhum. Tem outro WhatsApp aqui com som. Não tem o nome, mas vamos ver se ela fala aqui o nome. Olá, boa noite, Eric. Eu gostaria de saber quais seriam todos os itens da rotina e a sequência correta, pois alguns textos vai modificando os itens da rotina diária, do Dinacharya, e você poderia explicar pra gente? Obrigada, boa noite. É um pouquinho complexo, né? É muita coisa, querida. Não dá para explicar assim em pouco tempo. Veja, todos os textos clássicos do Ayurveda, eles vão se... não é que eles são diferentes, eles são complementares. E a gente sempre tem que entender também que eles foram escritos em épocas e em regiões diferentes da Índia. Então são as experiências daqueles Vaidyas, daqueles profissionais, que eles foram escrevendo os textos. E o ideal é a gente entender como funciona todos e adaptar o que é importante para nós no estilo de vida que a gente tem. Eu não faço todos as técnicas de rotina.
Não é que eu tenho que fazer todos passo a passo, um a um. Por exemplo, a minha ideia quando eu criei o curso gratuito, o curso de rotinas saudáveis, é para as pessoas entenderem como ela vai montar uma rotina de acordo com a necessidade que ela tem. Por exemplo, eu não tenho a necessidade de fazer bochecho de óleo todo dia, sabe? Mas eu faço bochecho com decocção de ervas. Eu não tenho necessidade de colocar ghee nos olhos todos os dias. Meu Deus do céu, meu olho é capa, sabe? Cheio de como se diz? De oleosidade e tudo mais. Vou deixar ele mais para quê? Sabe? Então é tudo uma questão do que eu tenho necessidade de aplicar, em que momento que eu vou ter essa necessidade. Então, não existe assim um roteiro, vai te passar assim, acorda, todo mundo tem que acordar essa hora, todo mundo tem que fazer isso. Isso não vai existir. O que você tem que ver é pegar aquelas rotinas que você vai ter nos vários livros e adaptar de acordo com a sua necessidade. Uma dica que eu dou muito importante para isso é assim, nunca comece todas ou várias rotinas ao mesmo tempo. Várias coisas ao mesmo tempo. Então comece assim, essa semana eu vou começar a beber água morna de manhã. Bebe água morna. Passa 1, 2 semanas, ok, água morna me fez bem. Agora eu vou começar a escovar, raspar a língua. Ok. Depois, vou começar a fazer automassagem. E lentamente você vai gerando uma rotina, porque vai ter coisa que você vai falar, isso não está tendo praticidade nenhuma, eu não estou conseguindo, vou passar para outra coisa, vou adaptar, vou trocar o material, vou trocar o óleo, sabe? Assim que a gente tem que fazer no Ayurveda. Nada de forma radical, porque não dá certo não. Não dá certo não. Mas procure ler nos livros e aplicar o que é melhor para você. É essa a dica que eu dou sempre. A Laís, ela falou, eu me enrolei e não consegui gravar o áudio, mas quero muito saber sobre o raspador de língua de cobre. Por ser um material pesado, não nos prejudica ao longo do tempo de uso? Eu tenho, mas não consigo usar. Sinto o gosto do cobre e fico cismada. Então troca, usa outro, usa o de inox. Né? O cobre não é um metal pesado assim, ele não vai sair e vai te prejudicar, muito pelo contrário. Até aquela lenda da própria panela de ferro que existia alguns anos atrás, isso também caiu por terra depois de muitos estudos. Né? Os antigos já falavam isso, mas as pessoas precisaram levar isso para um laboratório para ver. O cobre não traz nenhum problema, senão a população indiana, europeia e do continente africano já teriam morrido muita gente por causa disso, gente, porque muitos desses países da Europa, da África e da própria Índia usam panelas de cobre. A Rússia deve ter usado muito. Na Espanha se usa principalmente para cozinhar o polvo. Então. Que dizem que fica melhor. E no Ayurveda tem várias receitas dentro da culinária indiana e da própria culinária ayurvédica que tem que ser cozido o alimento numa panela de cobre também. Né? Você tem o ghee, por exemplo, lavado numa panela de cobre. Né? Você tem lá o peia feito numa panela de cobre para um capa, por exemplo, porque vai estimular ele. Né? Ou tem uns que é na panela de ouro. Né? Então fique tranquilo. Agora, eu sempre sou da opinião do seguinte, eu sei que aquilo não faz mal. A Rócio sabe, outros profissionais sabem. Mas como você se sente? Você não se sente bem com isso? Né? Se você não se sente bem, se você se sente incomodada, não use. Eu sou sempre dessa opinião. Sem problema nenhum, sabe? Tem o de inox também, né? O de inox eu prefiro o de inox. Eu prefiro o de inox. Eu acho o mais legal, assim, de todos, né? Tem uns... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho, de uma viagem, eu tenho uma necessaire aqui que eu ainda não desfiz. Por exemplo, é que aqui no Brasil a gente não tem. Nos Estados Unidos vocês conseguem comprar pela internet. Isso aqui eu comprei na Índia. É difícil achar, não é fácil não. Tem uns muito legais hoje, se vocês procurarem na internet. Olha isso. Isso é um raspador para viagem. Uhum. Você abre e ele só tem essa parte de inox, onde você vai fazer isso daqui, vai limpar, né? E vai limpar e vai usar isso daqui para viagem e tudo mais, né? Isso
é bem interessante. Então, o Dinox é o mais indicado de tudo. O Dinox é o mais, eu prefiro, e na Índia hoje, o que mais a gente acha é o Dinox para vender. Tá? Uhum. Os tradicionais eram, nos textos clássicos falam que só podia ser de cobre, prata, ouro ou bronze. Imagina o de ouro, né? Meu Então, Deus. é isso daí. Sabe uma coisa que eu queria te perguntar, Arócio? Sim. Tem perguntas sobre a questão do curso de rotinas? Porque algumas pessoas acho que deixaram algumas perguntas. Tem. Isso, né? Seria... depois a gente tirar isso ontem já teve dúvidas das pessoas que depois não deu tempo de fazer todas, né? E hoje tem uma pergunta aqui, a Ivy, ela está falando, Rocio, você poderia... não, esse não é. A Ivy, ela quer um dia especial com você, de um bate-papo sobre técnicas de meditação. Então, vai pensando nisso. Tem aqui, onde está? Deixa eu aproveitar e avisar. Como não dá para responder todas as perguntas, gente, algumas perguntas, não sei se vocês viram, eu acabei respondendo alguma coisinha ontem ali, tá? Então fiquem tranquilos, o que não dá tempo a gente ir lá responde ali para vocês. A Aline fala, Eric, serão quantas horas de curso? Fale mais sobre ele, por favor. O curso, então, a gente já volta nas perguntas, mas eu acho importante explicar isso, porque primeiro eu gostaria de explicar qual é o nosso projeto. É importante entender. O Naradevachala, para quem não sabe, o nosso instituto que foi fundado pelos meus pais, minha mãe está aí, até hoje atuando firme e forte, foi a ideia dela e a gente abraçou essa ideia. E estamos aí até hoje, são 22 anos, a gente sempre trabalhou aqui em São Paulo, no nosso instituto ali, de forma física, e com o advento da internet, eu sempre adorei a internet, eu sou um cara extremamente, adoro, assim, desde que ela lançou, antes até eu andava na internet horrível, pelo amor de Deus, 1 hora para conectar, na minha época, no comecinho. E a internet foi ficando cada vez melhor e tudo mais, só que eu nunca tive tempo para parar, para trazer o nosso instituto para a internet. E começou a surgir trabalhos maravilhosos no Brasil na internet. Eu acho ainda que a gente ainda está engatinhando nos cursos de yoga, ayurveda. O brasileiro é muito desconfiado ainda, sabe? Lá você vai para os Estados Unidos, Europa, países latinos, sabe? Na própria Índia, os cursos já são muito desenvolvidos. Isso que a gente está fazendo aqui, gente, é feito cursos na universidade. A gente fala, no Brasil tem, mas no Brasil tem pouco. Lá fora você tem as maiores universidades dando cursos pela internet, gente, sabe? E aí a gente a Arócio tem um trabalho com a Ayurveda fantástico, ela foi a pioneira desse trabalho com a Ayurveda na internet, né? Eu tenho um grande amigo, o Jonas também, foi um grande cara, assim, que foi um dos pioneiros desbravando a parte de internet, dando aula, dando curso. Eu me baseando nessas pessoas, sabe, em outras gringas que a gente sempre vai acompanhando, em universidades, eu falei, resolvi trazer o Instituto para a internet. Né? E a gente fez o curso de online grátis, que vocês podem acessar ele, tem no YouTube, é gratuito, é só se inscrever lá, vocês vão ter lá, são mais de 500 minutos de aula totalmente gratuita, com vários professores gringos, brasileiros e tudo mais. E a nossa ideia é subir um degrau, que seria começar a trazer cursos mais específicos. E aí a gente trouxe esse curso de rotina, que são 22 aulas, onde a pessoa, são 5 níveis, que a pessoa ela vai desbravando esses níveis, né? E ela vai, aos poucos, criando uma rotina. Não é um curso que você deve ver em uma semana. Eu até falo lá, não veja esse curso de uma vez só. Assistam as primeiras aulas, aí vai ter exercício, você vai aplicar, assista a segunda, aí vai ter exercícios, e assim sucessivamente, porque rotina, gente, a gente não cria de um dia para o outro, sabe? Tem algumas aulas ainda para entrar que são bônus, são extras, sabe? Tem material escrito que a gente vai subir como bônus também. Tem várias aulas extras, bate-papos que eu pretendo fazer também sobre dúvidas do curso de rotinas também. Então a nossa ideia é essa, é trazer o que a gente já faz há 22 anos, sabe? Não é pouca coisa não. Começar a trazer para a parte digital, assim como a gente está hoje aqui com a Arócio, que é uma grande parceira, né, através do Escolhas Saudáveis,
e a gente conseguir levar isso para todo o Brasil, para Portugal, né, para países. Esse curso também vai ter espanhol em breve, a gente já vai estar traduzindo ele para o espanhol, para levar para os países latinos, né, latino-americanos e latinos europeus também, né, que falam a língua espanhola e o português. E a ideia é levar o Ayurveda de uma forma simples. Né? Como vocês viram, eu procuro falar da forma mais simples possível o Ayurveda. Né? Mesmo eu falando palavras em sânscrito, sempre traduzindo e tudo mais. Mas o meu foco é levar dessa forma. E eu escolhi rotina porque rotina é o centro do Ayurveda. Sabe? Sem rotina não existe nem tratamento de doença e nem manutenção de saúde, sabe? Então, se vocês forem fazer um tratamento de Ayurveda que não tenha rotina, não é Ayurveda, sabe? Então, todo tratamento de Ayurveda é para gerar uma rotina. Tá, e como pode ser adquirido esse curso? Você tem um botão, né, embaixo de onde vocês estão assistindo a aula, é só clicar ali. Vocês podem pagar o curso tanto em cartão, boleto, PayPal, forma é que não falta de pagar, tá? É fácil, não é difícil, totalmente seguro, tá? A gente, só essa semana, para o pessoal que está assistindo, para o pessoal do Escolhas Saudáveis, a gente está fazendo uma promoção de 198 por R$ 99. Tá? Essa promoção só é até domingo, se eu não me engano. Essa semana só. Domingo ou segunda-feira, mas é essa semana só, tá? A ideia é essa, né? Lembrando que essas aulas que a gente está fazendo são abertas, são gratuitas, amanhã tem também. E a nossa ideia é assim, não confundam se a gente está aqui só para vender o curso. A minha ideia não é essa, não. Quem me conhece sabe muito bem disso, sabe? A gente está aproveitando o gancho, tem um curso e está fazendo as aulas e tudo mais, tá? A gente tem um curso gratuito de 500 horas, gente. Não tem nem lógica, seria isso, né? Pode ir lá e assistir a hora que vocês quiserem lá. É maravilhoso. Mas a ideia mesmo é a gente estar melhorando o curso gratuito, sabe? Aprofundar. Quem quer aprofundar o assunto mesmo, tá lá. R$ 99,00, assim, muito barato, pode dividir, sei lá em quantas vezes, um monte de vezes, aí vai depender do seu cartão de crédito, vai depender da forma de pagamento que você vai fazer. Tem que entrar para ver. Eu, sinceramente, nesse detalhe eu já não vou saber explicar, mas, sinceramente, vai ter que entrar. Clica e entra. Clicar e entrar não vai te pagar nada, tá? Muito pelo contrário, tá? Mas lembrando também que aí vocês entrando, a gente tem várias questões legais lá, a gente vai ter um grupo no Facebook também para quem tem Face, para a gente tirar dúvida, para estar colocando novidade, né? Agora no mês de julho vai entrar algumas aulas bônus no curso que fazem parte do curso e não fazem, são coisas que eu fui... Depois que a gente cria um curso, eu vou contar para vocês o que acontece. Depois que a gente cria o curso está lindo, maravilhoso lá, tudo bonitinho. Eu assisti umas 10 vezes esse curso, eu estou cansado de ver. Por mim eu trocava um monte de coisa porque eu sou perfeccionista, um pita, né? Então a gente quer sempre o melhor, mas eu fui lá e coloquei. Eu tinha que ter esse filho, sabe? O filho tinha que parir. Aí eu falei, pô, eu podia fazer algumas aulinhas extras, sabe? Tem umas coisas bacanas para colocar. E aí eu estou gravando devagarinho umas aulinhas extras assim, que vão ampliar, na verdade, o conhecimento de vocês. Né? Então eu estou fazendo isso aos pouquinhos. Eu sou assim mesmo, gente. É igual o curso gratuito. Era para ser 8 aulas, foi 16 aulas, mais uma aula extra, e a gente não para de fazer, porque o Ayurveda, gente, é monstruoso, sabe? O Ayurveda é fantástico. O Ayurveda é um sem fim. A gente começa a estudar, quem acha que sabe tudo no Ayurveda é o maior iludido de todos. Né? A gente dá um troféu joinha para a pessoa, vai lá, mundo da ilusão, porque, pelo amor de Deus, porque é impossível saber de uma vida só tudo isso do Ayurveda. Então qualquer coisa que a gente for gravar de extra e tudo mais, sempre vai ser um bônus super bacana para vocês. E lembrando de uma coisa super importante. Vocês comprando, vocês têm 1 ano de acesso. Então você pode ficar durante 1 ano assistindo 10, 20, 30, 40 vezes. O que vocês quiserem assistir aí, fiquem à vontade. Tem local para tirar dúvida. De tempos em tempos eu vou fazer masterclass para quem comprou o curso. Né? Masterclass é isso aqui que a gente está fazendo, mas só para quem está lá dentro do curso. Para tirar dúvidas de vocês. Sabe? Muitas vezes a pessoa vai estar no primeiro mês, no segundo mês ali do curso. Então, para vocês entenderem o que está acontecendo. E teve uma pergunta que me mandaram
eu acho que eu vi no próprio grupo do Escolhas Saudáveis, a partir de quando a pessoa pode começar a fazer o curso. Comprou, você pode começar a fazer a hora que você quiser. O curso é 100% online, né? 100% pré-gravado. Vai ter algumas aulas online que a gente vai fazer ao vivo para tirar dúvida, mas isso também é de tempos em tempos. Eu não tenho um compromisso para parar para fazer isso, tá? A gente de tempo em tempo pode fazer lá, pode fazer aqui no Escolhas Saudáveis. Isso não é o problema. A gente sempre vai fazer porque eu gosto. Essa interação é como se eu estivesse dentro da casa de vocês, não é verdade? Né? E eu não estou vendo vocês, é uma pena. Mas eu só estou vendo a Russell aqui. Mas eu me sinto como se eu estivesse aí dentro da casa de vocês estão me ouvindo, sabe? É bem importante isso. Para mim é muito gratificante. O que eu vejo nesse curso, que é bem interessante, é a possibilidade das pessoas que estão começando na Ayurveda, de isso que você falou, entrar no Ayurveda, no passo a passo, pouquinho a pouco, e com todo esse ensinamento da rotina, que é a parte mais importante, que é a mais difícil para todo mundo, porque eu ainda estou passando por isso também. Eu tenho, o quê? 2 anos e meio, 3 anos que eu estou no Ayurveda, e assim, é uma coisa constante que eu vou pouco a pouco, colocando sempre alguma coisinha nova. Então, eu acho muito importante esse curso para todo mundo, nós estudantes e as pessoas que estão querendo realmente entrar nesse mundo da Ayurveda com mais saúde. É muito bom. Tem também as pessoas que são pacientes já de alguém, que querem ouvir como montar rotina. Muitos pacientes meus estão fazendo o curso, né? Um adendo que é importante a gente fazer, Russell, que não é um curso para combater doença, tá, gente? Se você tem uma patologia, se você tem uma doença grave, esse curso não vai te solucionar. Você tem que procurar um profissional que é qualificado de Ayurveda, um médico, sei lá, depende do seu problema, você tem que procurar um profissional. Não é esse curso que vai te resolver, tá? Porque a gente já recebeu, eu tenho esse problema, esse curso vai me resolver. Opa, não é assim não, tá? A gente também tem que ter a responsabilidade. Como eu disse para vocês, a ideia nossa é que vocês possam assistir, né, e gerar uma rotina na vida de vocês, através das dicas e das informações que eu vou passar para vocês ali. Tá? Ficou uma perguntinha livre aí? Tem outra pergunta aqui de uma pessoa que se chama Marlon, que ele gravou. Vamos lá. Eric, a erva ashwagandha ajuda a tratar a ansiedade? A ashwagandha é uma Withania sonífera. É uma das plantas fantásticas que a gente usa para ansiedade também. É uma planta tonificadora dos tecidos. Ela é muito boa. É uma planta que acalma. Não é uma planta como uma planta forte no Ayurveda, como a valeriana Uiti, né, que é a tágara. É uma planta que eu brinco que é aquela ali derruba leão, sabe? Não é uma planta essa, mas é uma planta muito boa. Eu uso bastante o ashwagandha no meu consultório no dia a dia, uso para uso próprio em alguns momentos da minha vida que eu estou mais agitado, fazendo outras atividades, porque ela, além de não ser uma planta sonífera, né, uma planta que vai fazer você dormir, ela não tem só essa função. Ela é uma planta que ela vai acalmar e ela é nutridora, então ela nutre os tecidos, né? Então o ashwagandha tem essa função bem legal. Vários compostos que a gente vai ver para dormir, você vai ver o ashwagandha lá, tá? O ashwagandha é muito boa. E muita gente confunde achando que o ashwagandha, por ser uma tônica, ela vai te dar energia de você ficar assim. Não, no Ayurveda, quando a gente fala tônico, não é te dar energia de você ficar elétrico. Tônico é que vai te dar o quê? Construção celular, ele vai te dar uma construção mental melhor e tudo mais, né? Isso também faz você ficar mais calmo. Mas ela não é sonífera, tá? Ela não é uma planta para dormir, tá? Agora, para ansiedade, ela pode ser usada assim com leitinho, ela é bem legal também, com ghee, né? Associada a uma outra plantinha mais calmante, ela também pacificadora, ela é bem indicada. A Kenley, ela diz o seguinte: existe algum procedimento especial para controlar o bruxismo, além do que já falou sobre as rotinas? No Ayurveda, olha, o bruxismo, de acordo com o Ayurveda, ele está se originando em alguma parte, ele vai estar gerando por Pitta ou Vata. Então, eu até considero Kapha, porque pode ser alguma emoção muito presa na pessoa, que imagina uma emoção que não está querendo sair, sabe?
Então tem que tomar um pouco de cuidado, assim, de falar assim, ah, isso é bom para bruxismo, porque o bruxismo teria que analisar o histórico da pessoa para poder chegar numa conclusão da qual é a origem desse bruxismo, sabe? Mas as massagens dentro do Ayurveda são muito indicadas nesse caso, principalmente o Shiro Abhyanga, que são as massagens daqui para cima, né, dessa região aqui, né, do externo até a região superior, o próprio Abhyanga, principalmente a aplicação de marmaterapia nessa região, né, nessa região e nessa região aqui. A marmaterapia é muito usada. Aí você vai ter que procurar um profissional, o profissional vai te explicar, você vai passar com alguém, a pessoa vai te explicar como você vai fazer em casa isso e tudo mais. Aqui não dá para me te explicar, porque precisa fazer essa análise. Algumas coisas, gente, quando é difícil a gente explicar aqui. A gente queria muito explicar tudo, mas a gente precisa de uma análise mais profunda do indivíduo, né? Não tem Fica como difícil. Tem uma aqui que talvez também precisasse de mais verificar pessoalmente, que seria a Rose. Eu estou no início de uma cistite, ardência na hora do xixi, e acho que foi o frio. Não tomo nenhuma medicação alopática desde 2012 e não quero tomar. Alguma ajuda? Procure um profissional, querida. Pois Não. Porque não é só o frio, tem muitos fatores que pode causar uma cistite, sabe? Desde calcinha, no caso, até até má alimentação, o frio, é muito relativo, não tem como a gente aqui descobrir. Nesse caso, porque aí durante uma consulta é feito um histórico, entender o que aconteceu, aí vai ser passado uma planta, um banho de assento, isso. Aí vai vendo a melhora. Aí de acordo com as suas reações, a gente vai mudando uma coisinha outra, porque começa a ficar mais claro para a gente, de acordo com as reações, da onde está vindo o problema, entende? E aqui a gente não consegue fazer isso. Tem muitas plantas boas para cistite, mas uma planta sozinha ela não vai resolver, sabe? Então, tem que ver o seu histórico. A nossa referência sempre no Ayurveda é o paciente, é o cliente. São vocês, quando vão procurar a gente. Então tem que ser estudado vocês. Esse é o mais importante, tá? Aqui a Aline está perguntando se tem que concluir o curso dentro de um prazo específico. Não. Você tem 1 ano para assistir o curso, para fazer essa sequência. Dentro de 1 ano eu creio que é o suficiente, né? Uhum. Se você não conseguir cumprir em 1 ano, é aí mesmo que você está precisando de rotina, sabe? Porque 1 ano é mais do que o suficiente. Lembra que o curso, a ideia é você criar uma rotina e não vai ser de um dia para o outro. Então você vai ter que ter um tempo para isso acontecer, tá? Mas você tem 1 ano para isso. 1 ano é mais do que o suficiente, meu Deus. É muita coisa até. Aqui a Kik, o nome dela, diz: Eric, boa noite. Durante o tratamento para agravamento de vata, fiquei super resfriada. Esse aumento do muco no sistema está relacionado à kapha ou podemos ter resfriado ligados aos outros doshas, a todos os doshas? Como eu disse, toda doença pode ter relacionado a todos os doshas. Vai depender do que aquela doença, aquela desarmonia gerou em você. Qual é a guna, qual é a qualidade que está gerando em você. Muita gente poderia falar, mas Eric, resfriado sempre vai ser kapha? Uma coisa é a doença, outra coisa é o que aquela doença, a partir do momento que ela está no seu organismo, de acordo com a sua idade, de acordo com a época do ano, o que tudo isso, esse conjunto de coisas junta, vai acontecer no seu corpo, entende? Então você pode sim ter um resfriado Pitta, Kapha ou Vata. Nesse caso, você teria que analisar o que está acontecendo no seu organismo, né? Se tem mais muco, se tem inflamação, se é seco, né? Então aí você vai tratar em cima disso. Mas querida, eu não sei nesse caso se você passou por um profissional. Se você passou por um profissional e teve essa desarmonia, você tem que procurar ele, tá? Porque é comum durante um tratamento, um acompanhamento, você ter altos e baixos. E a gente precisa ter um acompanhamento de um profissional, porque é justamente nesses altos e baixos que o profissional ele vai ajeitando o seu tratamento para fazer o acompanhamento. Se não tiver esse acompanhamento, não tem como fazer isso, porque isso é comum acontecer, tá? Não existe tratamento assim, a gente descobriu o tratamento de uma pessoa. O programa de tratamento, ele acontece ao longo dos retornos, a gente vai criando esse tratamento até um momento que a gente fala, encontramos, né, o que é o seu tratamento, tá aqui, ó, né? E a pessoa mesmo vai ter uma hora que ela vai falar, tô bem, sabe?
Isso não é tão simples assim. Se você passou por um profissional, vai nele, explica o que está acontecendo. Se não passou, se você está fazendo o tratamento, vai no profissional, nesse caso. Porque aconteceu alguma coisa aí, você precisa... Tratamento de Ayurveda, se você tem alguma doença, você precisa de um acompanhamento, não tem como. Tá? Isso não tem como mesmo. Aqui a Paty, ela está perguntando, quando estamos gripados não podemos fazer oleação? Até quando? Se a pessoa ainda tem sintomas, mas se sente disposta, já pode? Já pode. Se ela já começa, porque isso tem até num texto, eu estou tentando lembrar que parte que é que fala, que é quando no primeiro sintoma que a gente sente, por exemplo, eu estou resfriado, meu fogo digestivo baixa, aí está no texto, eu estou tentando lembrar onde que fala, no primeiro sintoma que a gente sente o nosso fogo digestivo aumentar, a gente já tem que começar os outros estímulos no nosso organismo, como se fosse assim, vai fogo, sobe, sabe? Porque ele que vai combater o finalzinho da gripe, senão ela volta, nesse caso. Mas naquele auge, a gente não pode. É repouso, chás, uma boa alimentação e tudo mais. Mas é isso mesmo, tá? Não é a mesma oleação que você vai fazer no dia a dia, né? É mais um estímulo mesmo para o teu fogo digestivo, sabe? É como se você tá dando lenha para a fogueira crescer. Seria mais ou menos isso. A última, a penúltima... Vamos fazer a última, pronto. Beatriz. Namastê, queridos. Sensacional, Eric. Obrigada, Rocio. Gostaria de saber sobre o baste com óleo de gergelim. Pode ser feito com que frequência para alguém com desequilíbrio em vata, constipação eventual? Então, o baste que você está falando, a gente tem que entender assim, para as pessoas que estão assistindo, eu vou explicar rapidamente. Baste é um procedimento, a palavra baste ou vaste é uma palavra em sânscrito que significa aquilo que represa alguma coisa, aquilo que represa um líquido. Então, o baste que ela está falando foi em relação a, provavelmente, aquele momento que eu expliquei sobre fazer enema, né? Que seriam lavagens, entre aspas, no intestino. Então, existem esses enemas de forma mais profunda no Ayurveda, que são chamados dos bastes, dentro do Panchakarma, são as técnicas profundas de desintoxicação. E existe também o que a gente chama dos bastes para rotina, né? São chamados de Mridu Basti, né? Que são bastes, principalmente para os vatas, que podem ser aplicados em períodos, principalmente nos períodos secos do ano, ou quando a pessoa está se sentindo muito seca, tá? Ou quando ela está na idade vata. A periodicidade vai depender da necessidade que a pessoa possui. Não tem como a gente classificar assim, faça toda semana. Vai depender de como estão as fezes e como está o ânus, nesse caso. Porque é através do ânus que a gente vai analisar como está todo reto, né? Então eu vou dar um exemplo para você. Já tive paciente que eu passei assim, passa uma vez por semana durante um mês e quando você tiver o retorno, a gente vai analisar novamente. Aí teve o retorno, Eric, melhorou minhas fezes, tal. Aí eu falei, então agora faz a cada 15 dias. Aí ele fez. Eric, minhas fezes estão cada vez melhores. Aí diminui para uma vez por mês. Aí, Eric, minhas fezes continuam boas. Aí eu tirei e coloquei uma vez a cada por mês só para ele. Então, vai depender da necessidade que você vai ter realmente do paciente. A nossa referência é o paciente, é o nosso cliente, tá? Como já teve gente que eu passo só no outono, porque a pessoa vive num local muito seco no outono, né? Ou, por exemplo, São Paulo outono agora foi úmido, porque choveu muito. Ou no inverno mais seco, né? Então depende. E lembrar que as quantidades também vai depender. A média do... Desculpa, gente. A média do Mridu Basti é 80 ml. Mas tem casos que eu já vi até ser aplicado 120, 60, vai depender do peso, vai depender do horário do dia, vai depender do porquê, né? Nesse caso, depende mais do nosso cliente do que de nós mesmos, né? Do que uma tabelinha pronta. Tá bom? Ótimo, Eric. Eu acho que por hoje tá bom, né? Tá excelente. A gente se vê amanhã, Erócio? Amanhã temos aí com a Sabrina, né? Rotinas da saúde para a mulher moderna. Espero ver todo mundo, não porque eu não estou vendo, mas... mas todo mundo vai comparecer, com certeza. Vai estar eu e Sabrina aqui, a gente vai estar falando sobre... Ela vai estar falando mais sobre isso, né? Eu vou dar só a pitaco, vou só cutucar, mas a gente vai estar aqui falando sobre a importância
e da rotina para a mulher moderna, para as mulheres modernas, né? Porque é bem importante entender isso, né? A gente às vezes acha que é muito diferente a vida que a gente tem do que está nos clássicos, ou do que era há 3.000 anos, mas tem muita coisa que é parecida. Não é tão diferente, não. A gente mudou outros conceitos só cultural, social. A gente tem que entender essa parte que é tão importante assim, sabe? Mas a mulher trabalha muito também naquela época, está nos textos, sabe? Mas são trabalhos diferentes, sabe? A entender várias coisas, os ciclos da natureza, entender os ciclos lunares, né? É um assunto bem bacana, assim. E, assim, eu quero fazer um convite. Sabe o que acontece, Erócia? Toda vez que a gente vai falar de Ayurveda para mulher, eu não falo tanto, mais a Sabrina mesmo, né, nesse caso. Aham. Só vem mulher. Ah, não, mas aparecem homens, você vai ver. Ah, que bom. Porque assim, gente... Aparece algum. Lógico que vai ter muita dica para mulher, do dia a dia e tudo mais. Mas tem muito homem que tem que ouvir também, gente. Tem homens que têm esposas, tem homens que têm filhas, tem homens terapeutas que vão ter pacientes mulheres, tem homens que não tem nada disso, mas é legal ouvir também, né? É um conhecimento, é eu entender o próximo, entender um outro ser humano, sabe? Ser mulher, ser homem é uma questão cultural, sabe? É uma questão social. É muito importante entender essas questões. Uhum, com certeza. Então a gente se vê amanhã, mas vejam aí, verifiquem esse botão lindo que está aqui debaixo desse vídeo, que dá a oportunidade de vocês comprarem nesse preço agora, essa semana. Semana que vem o preço já vai mudar. Eu vejo, tá? eu vejo vocês amanhã, né? Isso. E quem tiver dúvida aí, clica no botão, tem ali onde tirar dúvida também, a gente vai conversando, né? E eu vejo vocês amanhã às 20 horas. Tá certo, É isso minha aí. Até amanhã, então. Grande Beijo abraço. para todos. Namastê. Namastê.